Abra sua Bíblia, por gentileza, do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu capítulo de número 5. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, capítulo 5, versos 11 e 12. Este é um texto que está relacionado no que nós chamamos do Sermão do Monte, ou o Sermão das Planícies. Jesus estava em Cafarnaum com os seus discípulos e, devido aos milagres, à multiplicação de pães e toda aquela coisa, muita gente vinha para ver Jesus. E nesta feita, mais uma grande multidão estava ali. Jesus então chamou os seus discípulos e começou a subir a um monte, e a multidão o acompanhou. E em determinado lugar deste monte, Jesus parou para proferir algumas palavras para os seus discípulos. Jesus tinha um costume, e isso dependia da situação. Muitas vezes Jesus ensinava assentado, muitas vezes Jesus ensinava em pé. Havia uma diferença quanto em ensinar assentado e o ensinar em pé. Desta feita, Jesus se assentou para ensinar os seus discípulos. E a multidão ali estava também ouvindo esses ensinamentos. E depois os tradutores da Bíblia colocou aí a epígrafe como sermão. Mas na verdade é um ensinamento que abrange vários capítulos. Até o próprio evangelista Lucas, lá no capítulo 6, ele chegou a fazer menção sobre isto, de um ensinamento de Jesus para o nosso viver diário. E o entendimento é que, se nós olharmos para esses ensinamentos e aplicar isso na nossa vida diária, nós vamos ter um viver feliz, abençoado nesta terra. É preciso que eu vos diga, antes de adentrar o texto, que o Evangelho de Cristo, ele é o oposto do que muitos promovem por aí. O viver cristão, nos ensinamentos de Jesus, ele é diferente do que muitos têm feito. Jesus ensina os seus discípulos. Ele vai dar ensinamentos para uma vida toda. E se nós olharmos e observarmos e praticarmos isto diariamente, nós viveremos uma vida feliz, quieta, abençoada nesta terra. Capítulo 5, verso 11 e 12, que é o que está lá, ele diz: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem. Injúria aqui é ser acusado sem dever, é propagar o teu nome de uma forma errada, levantar calúnias e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Eu coloquei em negrito lá,
por minha causa. É Jesus quem está dizendo, por minha causa. Quando isto acontecer, de vocês serem injuriados e perseguidos e mentirem a respeito da vida de vocês por minha causa, aí Jesus diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E esses não desistiram, mesmo sendo injuriados, perseguidos e levantando mentira contra eles, eles não pararam a sua caminhada, eles não desistiram da caminhada, mas foram até o fim. Aí Jesus disse, se acontecer isso com vocês, vocês então podem exultar e alegrar, porque eles também foram perseguidos. Agora entenda que se isso acontecer por minha causa, porque há muita gente que é injuriado, perseguido, não pela causa de Cristo, mas por outros motivos, que não é preciso dizer aqui esta noite. Ora, se for por esse motivo, pela causa de Cristo, então exultem e vos alegrai. Continue, irmão. É o irmão Christian que está lá. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer, numa tradução mais simples, como são felizes. Eu coloquei ali no quadro, para você que está olhando para o quadro, humildes de espírito, no primeiro quadro, choram, mansos. No segundo, aqueles que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, aqueles que são limpos de coração. E lá no terceiro, os pacificadores, aqueles que são perseguidos. E o término deste pensamento que está no versículo 11 e 12, que eu acabei de citar para você, aquele que sofrem por minha causa. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 3 a 11. Vamos então olharmos isso. A palavra bem-aventurança, ela não está literalmente no texto bíblico. Esta palavra, ela vem de um termo beatitude, que também você não vai encontrar ela literalmente na Bíblia, vai encontrar nas epígrafes apenas. Esta palavra, ela quer dizer as alegrias do céu, concedida a alguém. Essa palavra quer dizer uma declaração de felicidade. É por isso que eu disse que bem-aventurados, como são felizes aqueles que são bem-aventurados. Então, a tradução mais próxima do nosso português é as alegrias do céu. É uma declaração de felicidade a alguém. Vamos olhar uma frase que eu coloquei ali, que bem-aventurança aqui é a felicidade do coração que está em paz com Deus. Isso é ser bem-aventurado. É aquele homem, aquela mulher, que ele está em paz com Deus. Quando eu estou em paz com Deus, eu sou bem-aventurado. Aí nós podemos determinar isso como a felicidade do ser humano. É estar em paz com Deus. Porque eu estar em paz com Deus engloba muitas coisas. Para mim estar em paz com Deus, eu preciso estar em paz com os irmãos. Eu preciso estar em paz com as irmãs. Para mim estar em paz com Deus, eu preciso ter paz com todos. Não há como eu ter paz com Deus sem ter paz com vocês. Não existe isso. Se a gente falar que isso é uma verdade, nós vamos ferir os princípios da Bíblia. Então veja que ser bem-aventurado, e muitas vezes a gente cita aqui, é nós termos um coração
em paz com Deus. Então eu lhe digo esta noite, se você está com o coração em paz com Deus, você é um bem-aventurado esta noite. Amém? Você é um bem-aventurado. Vamos para o ensinamento de Jesus então. Ou você me acompanha pela Bíblia, ou me acompanha lá pelo telão. Bem-aventurados humildes. Algumas traduções vai dizer pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o versículo 3. Os verdadeiros pobres de espírito aqui, ou humildes, como queiram, não sendo a simples falta de bens materiais, que produz a humildade. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que não tem bem material nenhum e é arrogante. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntar, com certeza você vai dizer, eu conheço alguém que não tem bem material nenhum, que não tem, como diz aí, onde cair morto, mas é arrogante, é soberbo, se coloca numa posição de se achar que não precisa de ninguém, que o mundo gira em torno dele ou dela. Não é isso que Jesus está falando. Tem muitas pessoas que constituem-se de muitos bens materiais, mas que na verdade são pessoas humildes. Não são levados por aquilo que têm. O seu coração não está entregue àquilo que tem. Aí, ao contrário, há muitas pessoas que não têm bem algum e são soberbos. Então, nós não podemos medir a humildade de uma pessoa por aquilo que ela tem ou não tem. Eu já conheci pessoas que, como disse, não ter nada e você querer ajudá-la e ela recusar. E até chega a dizer, eu não preciso da ajuda de ninguém. Então, uma pessoa dessa é humilde? Não podemos chamar de humilde. É uma pessoa soberba, orgulhosa. Então, não podemos medir questão de humildade por aquilo que tem ou que deixa de ter. Essa é uma questão que está dentro do nosso coração. É sabermos considerar, tendo ou não tendo. É saber tratar a todos igualmente, sem acepção de pessoas, independente de ter ou não. É ser humilde, é considerar os outros, na palavra de Paulo. Considerai-vos, é o que Paulo ensina, uns aos outros superiores. Nas palavras de Jesus, quando pegou os seus discípulos discutindo quem era o maior, Jesus disse, vocês precisam ser como uma criança. A humildade, a simplicidade de uma criança. Então Jesus diz, felizes são os humildes. São os humildes. Que muitas vezes têm, mas não são levados por isso. Não têm, mas também não são soberbos e nem orgulhosos e nem arrogantes. Sabem, tanto aquele que tem como que não tem, que todos nós dependemos uns dos outros. Eu não vou ler texto porque o tempo não me deixa fazer isso. Mas se você estiver anotando, Filipenses 3, 7 e 8, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, de 3 a 9. A humildade aqui que troca os bens mundanos pela herança incorruptível de Cristo. Hebreus vai dizer que Moisés abandonou o fato de ser chamado filho de Faraó
porque ele enxergava pela fé aquilo que Deus tinha reservado para ele. Aquilo que Deus tinha preparado para ele era muito maior. E vamos pegar, irmãos, que com Moisés, naquele tempo, o Egito era a potência mundial. As melhores faculdades estavam ali. E Moisés pretendeu não ser chamado filho da filha de Faraó, porque enxergou que Deus tinha algo maior do que todas as riquezas que o Egito poderia lhe dar como um faraó. Então vamos entender que nós temos da parte de Deus algo superior a tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. E quando eu entendo isso, e mesmo tendo o meu olho e o meu coração está naquilo que é maior, que provém de Deus, eu mostro a humildade que Jesus relatou no capítulo 5, verso 3. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O chorar aqui é o lamento do seu próprio pecado. É lamentar o pecado a ponto de abandoná-lo. E por que Jesus diz isso? Porque, irmãos, tem muita gente, não é só no tempo de hoje, não. Lá no tempo de Jesus já existiam pessoas assim, que pecavam e se acostumaram a pecar. E o pecado já não fazia mais efeito em sua consciência, porque a consciência se cauterizou. E quando a consciência cauteriza, o homem e a mulher pratica os atos mais abomináveis. E ele continua diante de Deus como se nada tivesse praticado. Chorar aqui é lamentar o nosso pecado. Todos nós somos falhos pecadores. Hoje lavado pelo sangue de Jesus, mas ainda falhamos. É por isso que todos nós precisamos, todos os momentos, chegarmos aos pés de Jesus e falar: Jesus, perdoa os meus pecados. Não há ninguém, porque se houver alguém aqui, nas palavras do apóstolo João, que falar que não tem pecado, você já está pecando. João está te chamando de mentiroso. Então, todo momento eu preciso estar debaixo do sangue purificador de Jesus Cristo, nosso Senhor, e reconhecer que eu sou um pecador. Mas hoje tem o sangue de Jesus Cristo que me lava. Agora não podemos, queridos, não podemos ficarmos errados, achando estar certo. Esse é o mal da geração. Que pecam, e muitos procuram até na Bíblia uma base para os seus pecados, para aquilo que fizeram. Ah, pastor, Deus é amor. Maravilha, você acertou. Mas a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é juízo. Que Deus é juiz. É a mesma Bíblia. Agora hoje nós estamos vivendo um tempo que não se lamenta mais pelos pecados, porque na verdade o pecado entrou. E as pessoas vivem como se fossem verdadeiros santos, entre aspas. Vem domingo para a ceia, normal.
fazem o que querem fazer. E domingo sentam aqui e vão comer do pão e vão tomar do cálice normalmente. Normalmente, porque a consciência está cauterizada. Cauterizada. Felizes são aqueles que lamentam pelos seus pecados e reconhecem os seus erros. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa. Porque tem gente que confessa, mas não deixa. Ou não é assim? Tem gente que confessa. Se deixar, ele confessa a semana inteira, o mês inteiro. Mas nunca abandona o pecado. Nunca abandona. Peca, confessou. Daqui a pouquinho está de novo pecando. Daqui está de novo. Ei, aquele que confessa e deixa, alcançará. Não é isso que diz o texto? Alguém está com a Bíblia aí? Provérbios 28:13. Alcançará. Mas tem que confessar e deixar. Porque tem gente que vem com aquela carinha de santo, de santa. Dá uma piedade, o nosso coração até, né? Mas daí a pouquinho está fazendo de novo. Bem-aventurados que choram, que lamentam e reconhecem que precisam todo dia da misericórdia do Senhor. Que todo dia clamam pelo sangue de Jesus, lava a minha vida. Alguém localizou aí por gentileza? Pode ler para mim? Só para mim não errar o texto. 28:13 de Provérbios. Os que confessa e deixa, alcançará misericórdia. 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, algumas traduções, humildes, porque herdarão a terra. Manso aqui, ou humilde, como queiram, são aqueles que se dobram à vontade do Senhor. Se dobram a fazer a vontade de Deus. Eu coloquei ali como um exemplo para pensarmos a oração do Pai Nosso, que com certeza todos vocês sabem. Só que nós sabemos esta oração e a maioria de nós não vivemos esta oração. Na verdade, muita gente que ora esta oração, ele está pecando. Porque ora uma coisa que não faz. Lá no capítulo de número 6, verso 11, do Evangelho de Mateus, só aquela parte lá, está lá em negrito. Seja feita a tua... Leiam comigo. Repitam. Seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós fazemos a nossa vontade? A gente ora, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas aí a gente vai e faz o que nós queremos fazer. A gente age do jeito que nós queremos agir. Se der certo, bem. Se não der certo, aí entra naquilo que eu falei nos cultos anteriores. A gente vai fazer campanha de oração, a gente vai fazer o jejum de Daniel, 21 dias. A gente vai para o monte, a gente vai não sei para onde. Por quê? Porque não fez a vontade do Senhor. Fez a sua própria vontade. E aí a minha vontade tem um preço a ser pago. E aí quando vem, aí nós nos lembramos, oh, Deus, que prova, que situação, prova que você buscou. Situação que você formou, não foi Deus. Não foi Deus. Manso, humilde aqui é se dobrar diante da vontade de Deus
e esperar Deus falar: meu filho, vai, meu filho, faz, meu filho, não. Porque, pastor, mas Deus demora. Deus nunca demorou, irmão. Sabe por que Deus nunca demorou? Porque Deus não trabalha com o tempo cronológico. Esse tempo nosso aí, olha lá, o relógio, 8h30. Né? Deus não trabalha com esse tempo aí. O tempo de Deus é outro. É diferente do meu tempo, do seu tempo. Por isso Pedro disse que um dia para Deus pode ser como 1000, e 1000 anos como um. Então, é diferente. Aí você ora agora. Oh, orei. Cheguei na igreja às 7h30, orei, pedi. Antes de terminar o culto, você quer receber já. Pode até acontecer de Deus te dar antes de terminar o culto. Mas pode ser que vai ser daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Eu estava olhando, talvez eu fale isso a semana que vem, não sei. Mas Isaac orou 17 anos por sua esposa. 17 anos por sua esposa Rebeca. Então entenda que o seu tempo não é o de Deus. Ou você se dobre à vontade do Senhor e aceite a vontade dele, ou continue dando cabeçada, continue sofrendo. Bate a cabeça aqui, eu estou repetindo isso, não sei quando. Bate a cabeça aqui, sofre. Vai para lá, apanha da vida. Vem para cá, apanha de novo. Vai para lá, bate a cabeça outra vez. Aprenda, por favor. Quando orar o Pai Nosso, não ore só com a boca, não. Ore com a vida. Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua. Não a minha, a tua vontade. A tua vontade. Mas, pastor, a minha vontade é comprar. E a vontade de Deus é? Pastor, a minha vontade é fazer. Mas a vontade de Deus é? A vontade de Davi não era construir. Era Davi, né? Construir o templo. Davi queria construir. Deus era a vontade de Davi. Se eu não estiver errado, vocês me corrijam. Mas foi até alguém lá e falou para ele, né? Foi Natan, né? Ó, vai fazer o templo. E aí? E a vontade de Deus era essa? Não. Deus disse: Davi, não é você. Quem vai construir o templo é o seu filho. Não era uma coisa boa? Ou construir um templo. Mas Deus disse não. Está vendo, irmão? Tem até profeta aí que mandando você fazer. E Deus está dizendo: não é para você. Agora, ou você ouve esse profeta ou ouve Deus. Entre ouvir o profeta e Deus, eu fico com Deus. Eu não sei você, mas eu fico com Deus. Por quê? Porque a mensagem profética eu recebo. Deus fala comigo. Ó, entrega a mensagem para o Sidney. Irmão Sidney, perdoa. E eu recebo a mensagem aqui. Deus colocou a mensagem em mim. Agora, eu posso acrescentar essa mensagem, eu posso tirar, sim ou não? Posso. Eu posso colocar coisas nessa mensagem que Deus não falou comigo. Posso. E se ele não tiver no Espírito revela a mim, ele vai tomar a palavra e vai fazer. Aí depois ele vem: oh Deus, eu não falei isso contigo. É por isso, irmão, que o nosso espírito não é de confusão. Você me entendeu? Quando Deus fala, nós sentimos que é Deus. Essa profecia aí, irmão, que ninguém sabe direito explicar, ninguém ouve direito. Para com esse negócio, pelo amor de Deus. Quando Deus fala, o povo se cala. O salmista diz que os cedros do Líbano se quebram, é uma metáfora, ao ouvir a voz de Deus.
Ei, bem-aventurado os mansos, aqueles que se dobram à vontade do Senhor. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui são aqueles que se colocam a buscar a santidade que vem de Deus. Crentes que mesmo em dias tão liberais, eles continuam a lutar por santidade. Eu já disse isso aqui para vocês. A igreja não liberou nada. O nosso pastor nunca chegou no púlpito e disse, ó, está liberado isso, está liberado aquilo. Nunca. Nem o pastor atual, o pastor Jairo, nem o pastor Santana. E se eu for voltar, irmão, desde quando eu nasci estou aqui. O meu primeiro pastor, Luiz de Almeida, nunca foi liberado nada. Quem libera é os próprios crentes. Usa roupa porque quer usar, usa brinco porque quer usar, usa correntinha porque quer usar, usa calça comprida porque quer usar. Mas a igreja não liberou nada. Bem-aventurados são aqueles que se santificam em um mundo de pecado. Bem-aventurados são aqueles que ainda amam a santidade e que prezam por ela. Prezam. Eu não quero saber desse negócio de uso e costume, não estou pregando isso aqui. Mas há um exagero dos crentes. Há um exagero de irmãs e irmãos que não sabem se comportar como se devem e trazem as coisas para a igreja. Trazem para o seio da igreja. Porque querem viver como o mundo. Porque a igreja tem por dever influenciar o mundo. Mas infelizmente, muitos homens e mulheres estão sendo influenciados pelo mundo. E querem andar como cristão, como o mundo anda. Querem vestir as vestes como o mundano veste. Aí, os meninos começam a colocar o cabelo e puxar para cima. Daqui a pouquinho a meninada da igreja está tudo com o cabelo puxado para cima. Aí desce para baixo, daqui a pouquinho desce tudo para baixo também. Aí as mulheres jogam o cabelo sai para lá, toda mulher joga para lá também. Você não foi chamado para copiar. Mateus 5, 13 e 14, Jesus diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. A diferença você tem que fazer. Você não foi chamado para copiar o mundo. A igreja precisa viver em santidade. Santidade, isso não mudou. Isso é padrão estabelecido por Deus, isso não muda. E agora falar de santidade, tem crente que nem dá glória a Deus mais. Antigamente, falar de santidade, o povo chorava, irmão. Né? Hoje você fala em santidade, aí chama a gente de... sei lá do que chama também. Né? Podemos continuar? Sim ou não? Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que valorizam mais o pão do céu. Ah, Jesus, do que o pão físico. Não dá para mim ficar aqui essa noite inteirinha falando disso. O tempo de crente materialista. O tempo de crente consumista. Que se dão mais ao dinheiro do que a Deus. Escute aqui, sem medo de errar e sem pedir perdão para ninguém. Na vida de muitos crentes, a prioridade não é mais Deus. Na vida de muitos crentes, a prioridade é o dinheiro.
É o dinheiro, é o dinheiro. Por causa do dinheiro se troca culto. Por causa do dinheiro se troca santa ceia. Por causa do dinheiro se perde a comunhão com a igreja. É por causa do dinheiro que tem crentes que só aparecem aqui uma vez por mês. É por causa desse materialismo que tem crente que não frequenta culto de terça-feira, que não vem numa escola dominical, porque vivem consumidos pelo desejo de ter. E Deus é quando dá tempo. Congregar é quando dá tempo. Se hoje dá tempo, eu vou lá congregar. Se não der, vamos se o dia que vai dar, eu vou. Não tem mais fome de Deus. Não tem mais desejo pela palavra. Não tem mais desejo pela oração. Quantos crentes que chegam à igreja e nem dobram o joelho mais. Não oram mais. E eu penso, sou eu que penso, você pode concordar ou discordar, mas se um crente não ora aqui, muito menos em casa, que aqui está na frente de todo mundo, não ajoelha para orar, não tem, tem pessoas que têm um problema físico, a gente tem que entender, e a gente entende isso. Ah, está com um problema físico, não pode se ajoelhar, glória a Deus, mas grande parte não tem nenhum problema físico. E não vem para uma oração, não se ajoelha para orar. E eu fico pensando num crente desse em casa. Está dando mais preferência ao pão físico do que ao pão do céu. Eu só quero te lembrar que o pão físico passa. 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 Mas o pão do céu alimenta a minha alma. E produz em mim paz, quietude, alegria, felicidade. É isso que Jesus está ensinando lá. As pessoas iam para Jesus. Muita gente ia para Jesus por causa dos pães e dos peixes. Jesus disse, não precisa me andar atrás de mim por causa disso, não. Isso aí passa. Isso aí passa. Nós precisamos do pão do céu. Você precisa sair daqui esta noite alimentado. Porque tem uma caminhada para caminharmos. E o pão que nos sustenta de pé é o pão do céu. É o pão do céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso aqui, aquele que se compadecem do seu próximo. Quem é o meu próximo? É a pergunta que está lá na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 30, 37. Quem é o meu próximo? A quem eu devo fazer o bem? A quem eu devo considerar como próximo? E Jesus narrou uma história, uma parábola, uma ilustração, para mostrar àquela pessoa como deveria agir. Porque muitas vezes aqueles que têm condições de fazer, não faz. E aqueles que muitas vezes pode não ter condição, são os que fazem. Quem é o nosso? Leia a parábola, por favor, ao chegar em casa. Versículo de número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração, que vivem uma santidade no íntimo. Pessoas que olham sem desejo.
que olham para uma mulher sem desejo, porque respeita a sua mulher. Mulher que olha para um homem sem desejo, porque respeita o seu esposo, perto ou longe. É santidade no íntimo. Eu posso estar perto da minha esposa e posso estar longe, mas viver uma vida de santidade. Ah, pastor, mas passam pelas ruas mulheres vestidas. Pode passar à vontade. Se a santidade está no seu íntimo, isso não vai te ferir. Isso não vai te ferir. Isso não vai mudar você. Limpos de coração. Eu coloquei ali, quero citar rapidamente. Coração limpo. Muitas vezes acumulamos lixo dentro do nosso coração que prejudica a nossa vida espiritual. Olha aqui para mim. Daqui a pouquinho vai findar esse dia se Jesus não voltar. Sabe o que eu preciso fazer? Você precisa fazer? Dá uma olhada para dentro de si mesmo. E aquilo que for lixo, que entrou no teu coração, na tua mente, porque aqui o coração é a fonte. Aquilo que for lixo, tira, joga fora. Não deixa acumular lixo no teu coração. Raiva, ódio, cólera e tantas outras coisas, falta de perdão e tantas outras coisas. Limpa o teu coração, porque o Espírito Santo quer enchê-lo. Limpa o teu coração, porque o Espírito Santo quer movê-lo esta noite. Mas tira este lixo. Alguém aí está me entendendo e pode adorar a Deus esta noite? Limpa, meu irmão, limpa, minha irmã, pelo amor de Deus. Você fica aí sofrendo porque quer sofrer. Limpa este coração. Ah, pastor, mas fizeram mal, fizeram. Limpa este coração. Limpa. Não deixa acumular. Não deixa acumular, pelo amor de Deus. Aproveite o culto aqui agora, faça uma limpeza. Vai jogando fora. Isso não serve, isso não serve. Isso está prejudicando a minha alma. Isso está prejudicando a minha vida. Isso está prejudicando o meu casamento. Isso está prejudicando as minhas finanças. Isso está prejudicando o meu relacionamento com os filhos. Joga fora, irmão. Joga fora, irmão. Limpa, limpa. Em nome de Jesus, limpa este coração e deixa ele ser cheio esta noite da presença poderosa do nosso Senhor. Limpos de coração. Amém? 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Cristão que tem paz com Deus. Bem-aventurado, que eu citei lá. E a semeiam. Tem gente, tem crente que é isso, irmão. Ele tem paz com Deus. E aonde ele chega, é paz. Onde ele chega, é paz. Às vezes chega num lugar, está aquela turbulência. Mas ele chegou, paz. Paz. Eu já contei aqui, o presbítero Sebastião, o irmão evangelista Sebastião, com certeza conheceu, o presbítero Júnior, com certeza conheceu. Bom Benedito Inocêncio, nosso presbítero lá na cidade de Mococa, que o Senhor já recolheu. Um homem simples. Na família, só ele crente. Ninguém mais. Todos os dias de manhã na oração, das 6 às 8, ele ia. E ele fazia sempre o mesmo trecho, sempre a mesma rua. E tinha uma senhora lá em Mococa, que sabia a hora que ele passava, e ia lá no portão, só para ver ele passar. E dizia, quando esse homem passa,
eu sinto uma paz. Ele não falava uma palavra, Júnior. Ele não falava uma palavra. Mas a mulher dizia, eu sinto uma paz quando este homem passa. Quando ele faleceu, eu me lembro, ele foi na oração pela manhã. E quando as irmãs disseram, o Benedito vai orar, vai agradecer a Deus, a irmã que dirige a oração, ele disse para as irmãs, a partir de hoje, de agora, vocês não orem mais para mim. Ore para minha esposa, ore para os meus filhos, mas não precisa orar mais para mim. As irmãs, não acredito, não precisa orar mais para mim a partir de hoje. Saiu dali, era 8 horas, ele foi para a casa do irmão Luiz, o irmão cadeirante que tem lá. Chegou lá, abraçou o irmão Luiz, orou pelo irmão Luiz, disse, irmão Luiz, é minha última visita para o Senhor. O irmão Luiz disse, está brincando, né? Não, é a minha última visita para o Senhor. E foi embora para casa. 17 horas, o presbítero Aparecido me ligou, Aguilhar, e disse, pastor, eu vou lá na casa do irmão Benedito, comer, tomar um café, levar lá um arroz, que nós vamos tomar um café junto. Eu disse, amém, irmão Aparecido. 10 minutos depois, o irmão Aparecido me ligou e disse, pastor, o irmão Benedito chegou no hospital e o Senhor o recolheu. Paz. A gente precisa de paz. Paz. Tem gente que só vive de confusão, mas Jesus nos ensina a viver em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Não fomos chamados para viver metido em confusão. Nós somos chamados para semear paz. Eu não sei se você está comigo nesta palavra, mas nós somos chamados para semear paz. Pastor, mas ele vem com guerra, mas eu vou com paz. Pastor, mas ela vem com briga, vá com paz, minha irmã. Eu não sei, eu estou a fim de adorar. Xaramante candarabachandarabahaias. Olamande candarabahas. Aleluia. 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 Nada melhor do que viver em paz. Charamande rai kanda bacharama. Lute para viver em paz, minha irmã. Lute para viver em paz, meu irmão. Tenha paz com todos. Tenha paz, pelo amor de Deus. Tenha paz. Aleluia. Quando você pegar na mão, ou sei lá como você está fazendo, a paz do Senhor, que seja verdade isto, que não seja mentira, que seja verdade, que a paz do Senhor esteja na sua vida.
Aleluia. Eu tenho que terminar. O Salmo 29, verso 11 está dizendo: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo. Preste atenção. Acho que eu coloquei em negrito lá. Está lá. Ó. Olha a última parte. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém? Romanos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto à paz e a edificação mútua. Nós não fomos chamados para viver em confusão. Nós não fomos chamados para ficar brigando com um, brigando com o outro. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para promover a paz, para semear a paz. Se você me entende, diga amém. Deixa eu terminar, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que sofrem sacrifícios para permanecer na vontade do Senhor. Eu coloquei como exemplo ali a igreja perseguida em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós estamos livres, queridos. Nós vamos na praça e prega, nós vamos em todo quanto é lugar, a gente pode ir com a Bíblia na mão. Mas já trouxe aqui para vocês, nós temos países que os irmãos não podem ter uma Bíblia. Nós temos países que os irmãos estão pagando com a vida, sendo mortos. Famílias sendo destruídas, pai perdendo filho. Nós temos na Coreia do Norte, pelo menos de 70 a 100 mil crentes presos, trabalhando em serviços forçados. Sabe por quê? Porque é crente. Porque é crente. Nós temos na Nigéria, chega em casa e pesquisa, crentes que tiveram as suas casas queimadas. A polícia do governo chegou e coloca fogo, e eles têm que sair correndo, salvando seus filhos para não serem mortos queimados. Sabe por quê? Porque é crente. Que perseguição nós sofremos aqui. Aí quando um crente, pastor, falou mal de mim, o pastor não me deu a paz do Senhor, o presbítero não sei o que, vou desviar da igreja. Nós não sofremos nada. Muitos são os meus adversários e meus perseguidores, mas eu não me desvio da tua palavra. Salmo 119, 17. Por causa da justiça. Eu coloquei ali e vou terminar. Porque tem perseguição que nós mesmos procuramos. 2 Timóteo 3 e 11. Olha a palavra de Paulo. Observado, é uma tradução que eu tenho, a Bíblia de Lutero. Observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei. Quantas, plural, não foi uma. Quantas perseguições suportei. Contudo, de todas, o Senhor me livrou. 11 eu termino. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Se for por causa do Senhor, exulte, regozije esta noite, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu termino dizendo: Deus tem recompensa para os vencedores. Diga amém. Deus tem galardão para os vencedores.
Quem atenta para os princípios ensinados por Jesus, vive no caminho da felicidade. Só uma promessa para nós encerrar. Aos vencedores, disse Jesus, eu vou pedir ao Pai para que conceda que se assente comigo, irmão Levi, no meu trono. Ô irmão, será que é pouco isso, gente? Hein? Assentar com ele no trono. Dá para dar glória a Jesus ou não? Bem, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. Um abraço, bom fim de noite, até o próximo culto em nome de Jesus.